Fala família, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Família, no final do vídeo eu vou estar deixando o nosso bilhete pronto do dia, então fica até o final para não perder nenhuma dica e nenhuma análise, certo? Já aproveita e deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos palpites, certo? Lembrando que o link do nosso grupo gratuito, família, tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários, certo? Então corre lá no grupo que lá eu mando bilhete pronto todos os dias, super odds e muitas outras dicas. Então, família, sem mais enrolação, começando aqui o nosso primeiro palpite do dia entre Atlético Clube e Goiás, partida válida pela 32ª rodada da Série B, a equipe do Goiás que é a segunda colocada do campeonato, enquanto a equipe do Atlético Clube que é a 15ª colocada, certo? A equipe do Atlético Clube, galera, que vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, enquanto a equipe do Goiás, galera, que vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota, certo? Vale lembrar que no único confronto direto entre as duas equipes que foi no primeiro turno do campeonato, a equipe do Atlético Clube levou a melhor contra a equipe do Goiás, ganhando por 2-1, certo? Eu acredito, galera, que novamente seja um jogo bem equilibrado, certo? A equipe do Atlético Clube que precisa da vitória para se afastar aí da zona do rebaixamento, enquanto a equipe do Goiás que precisa da vitória para se manter entre os primeiros colocados do campeonato, certo? E por isso eu acredito que tem tudo para ser um jogo bem aberto com pelo menos 2 gols nesse jogão, certo? Vai lembrar, galera, que o mais de um gol e meio bateu ali nos últimos 4 jogos da equipe do Atlético Clube e bateu ali no último jogo da equipe do Goiás, certo? E como eu falei, pela necessidade de vitória das duas equipes, tem tudo para ser um jogo bem aberto com pelo menos 2 gols nesse jogão. Por isso, para essa partida, família, a minha única dica é no mais de um gol e meio no jogo. É um possível placar exato, família. 1-1 entre as duas equipes. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Banfield e Racing. A equipe do Racing, galera, que é a 12ª colocada do seu grupo, enquanto a equipe do Banfield, que é a 11ª colocada aí do grupo A do campeonato argentino, certo? A equipe do Banfield, galera, que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, enquanto a equipe do Racing, galera, que vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 3 vitórias da equipe do Racing, um empate contra apenas uma vitória da equipe do Banfield, certo? Eu acredito, galera, que seja um jogo bem equilibrado entre as duas equipes, é um clássico aí do futebol argentino. Eu acredito que a gente possa ver um jogo bem movimentado no mercado de escanteio e mercado de gol, certo? Já que as duas equipes precisam muito da vitória se quiser garantir uma vaga ali na próxima fase do campeonato, certo? A minha dica principal para esse jogão, família, vai ser no mais de 7,5 escanteio no jogo, certo? Eu acredito que a gente possa ver pelo menos 8 cantos nesse jogão de Banfield e Racing. É outro mercado que me agrada, família, é o mais de 0,5 gol na equipe do Racing, certo? Eu acredito que a equipe do Racing tem a totais condição de marcar pelo menos um gol nesse jogão. Por isso, para essa partida, família, eu vou no mais de 7,5 escanteio no jogo ou de Racing para marcar mais de 0,5 gol na partida. É um possível placar exato, família. 1-0 para a equipe do Racing. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Inter Miami e Atlanta. A equipe do Atlanta, galera, que é a penúltima colocada da MLS, enquanto a equipe do Inter Miami, que é a terceira colocada, certo? A equipe do Inter Miami, galera, que vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate, enquanto a equipe do Atlanta, galera, que vem de uma vitória, 3 derrotas e um empate, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes, galera, foram 2 vitórias para cada lado e um empate, certo? Um confronto direto
muito equilibrado entre as duas equipes, certo? Vai lembrar, galera, que o mais de 2,5 gols bateu ali nos últimos 5 confrontos direto de Inter Miami e Atlanta, certo? Eu acredito, galera, que o melhor mercado para esse jogão seja o mercado de gols, certo? A equipe do Atlanta que não tem nada a perder a não ser em busca da vitória, enquanto a equipe do Inter Miami que também precisa da vitória para buscar uma melhor colocação aí no campeonato, certo? E por isso eu acredito que a gente possa ver pelo menos um gol no primeiro tempo de jogo e também acredito que a gente possa ver pelo menos 3 gols nesse jogão de Inter Miami e Atlanta, certo? Porém, a minha dica principal é num gol HT, certo? Acredito que a gente possa ver pelo menos um gol na primeira etapa de jogo, certo? E para quem quer ser mais ousado, família, a minha dica é tá entrando mais de 2,5 gols no jogo. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Inter Miami. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Belgrano e Estudiantes. A equipe do Belgrano, galera, que é a 10ª colocada do grupo A, enquanto a equipe do Estudiantes, que é a 4ª colocada do grupo, certo? A equipe do Belgrano, galera, que vem de 3 empates e 2 vitórias, enquanto a equipe do Estudiantes, galera, que vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos direto entre as duas equipes foram 2 vitórias para cada lado e um empate, certo? Vai lembrar também que o mais de 1,5 gol, galera, bateu ali em 3 dos últimos 5 jogos da equipe do Belgrano, certo? Eu acredito, galera, que o melhor mercado para esse jogão seja o mercado de gols, certo? A equipe do Belgrano que precisa da vitória para lutar pela classificação aí na próxima fase do campeonato, enquanto a equipe do Estudiantes que precisa da vitória para se manter entre os primeiros colocados do campeonato, certo? E por isso eu acredito que a gente possa ver pelo menos 2 gols nesse jogão, certo? Já que nada interessa a equipe do Belgrano a não ser a vitória e a equipe do Estudiantes é uma das poucas equipes que costuma fazer jogos aí com 2 gols no campeonato argentino, certo? Por isso a minha única dica para esse jogão é no mais de 1,5 gol no jogo. É um possível placar exato, família. 1-1 entre as duas equipes. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Vélez e Rosário Central. A equipe do Rosário Central, galera, é a 5ª colocada do grupo B, enquanto a equipe do Vélez, que é a 2ª colocada do grupo, certo? A equipe do Vélez, galera, que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, enquanto a equipe do Rosário Central, que vem de 3 vitórias e 2 empates, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 2 vitórias da equipe do Rosário Central contra uma da equipe do Vélez e 2 empates, certo? Um confronto direto bem equilibrado entre as duas equipes, certo? Eu acredito, galera, que novamente tem tudo para ser um jogo bem equilibrado entre Vélez e Rosário Central, certo? É duas equipes que vêm no ótimo campeonato, vêm no ótimo momento e eu acredito que tem tudo para ser um jogo muito pegado e bem equilibrado entre as duas equipes, certo? Eu vejo a equipe do Vélez como favorita pelo fator de jogar em casa, certo? É uma equipe que jogando em casa é muito difícil a ser batida e eu acredito que a equipe do Vélez jogando em casa tem a totais condição de marcar pelo menos um gol nesse jogão, certo? Não vou estar pegando o mercado de resultado, vou estar pegando somente um mais de 0,5 gol na equipe do Vélez, até porque a equipe do Rosário Central é uma equipe que vem no ótimo momento, certo? E por isso eu prefiro pegar o mercado de gols do que o mercado de resultado. Para esse jogão, família, a minha única dica é Vélez para marcar mais de 0,5 gol no jogo. É um possível placar exato, família. 1-1 entre as duas equipes. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre México e Colômbia, vai lembrar que esse jogo é válido pelo amistoso internacional e é localização neutra, certo, galera? A equipe do México que
vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto a equipe da Colômbia que vem de 3 empates e 2 vitórias, certo? Vai lembrar que nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes foram 3 vitórias da equipe da Colômbia, um empate contra apenas uma vitória da equipe do México, certo? Nos últimos confrontos diretos mais recentes entre as duas equipes, galera, a equipe da Colômbia acabou levando a melhor em todos os últimos, certo? É uma equipe que, na minha opinião, é mais preparada e tecnicamente é bem mais qualificada do que a equipe do México, certo? Eu acredito que, por ser localização neutra, pelo momento também, eu acredito que a equipe da Colômbia seja a favorita a sair daqui, pelo menos com empate ou até mesmo com um bom resultado, que é a vitória, certo? Por isso, a minha única dica para esse jogão e o único mercado que eu vou explorar é empate anula na equipe da Colômbia, certo? Como eu falei, é uma equipe que vem num bom momento, leva a melhor nos confrontos diretos contra a equipe do México e, na minha opinião, é uma equipe que tem mais qualidade técnica, certo? Por isso a minha única dica é Colômbia com empate anula e um possível placar exato para esse jogão, família. 2-1 para a equipe da Colômbia. Então, família, começando aqui o nosso último palpite do dia entre Palmeiras e Juventude. A equipe do Juventude, galera, é a penúltima colocada do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe do Palmeiras, que é a líder do campeonato, certo? A equipe do Palmeiras, galera, que vem de 4 vitórias e apenas uma derrota, enquanto a equipe do Juventude, galera, que vem de 3 derrotas e 2 empates, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 4 vitórias da equipe do Palmeiras, um empate contra nenhuma vitória da equipe do Juventude, certo? Vai lembrar que o mais de 2 gols e meio no jogo, galera, bateu ali nos últimos 4 confrontos diretos entre Palmeiras e Juventude, certo? Eu acredito, galera, que novamente a equipe do Palmeiras seja muito favorita para o jogo e eu acredito que tem tudo para ser um jogo bem movimentado aí com 2 a 3 gols nesse jogão, certo? A equipe do Palmeiras que tem alguns desfalques aí por conta da data FIFA, porém ainda é uma equipe muito superior tecnicamente à equipe do Juventude, vai jogar em casa e vai pegar um Juventude que vem muito mal, certo? Por isso a minha dica principal para esse jogão é Palmeiras para vencer. Para quem quer ser mais ousado, família, quem busca uma odds mais alta com um pouco mais de risco para esse jogão, a minha dica é tá entrando mais de 2 gols e meio no jogo. É um possível placar exato, família. 3-0 para a equipe do Palmeiras. Então, família, esse é o nosso último palpite de hoje. Eu quero pedir a todos que gostam do nosso trabalho aqui no YouTube para fortalecer o vídeo com seu like e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, família, para não perder os próximos palpites, certo? Lembrando que o link do nosso grupo gratuito, família, tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários, certo? Então corre lá no grupo que lá eu mando bilhete pronto todos os dias, Super Odds e muitas outras dicas. Então, família, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora com os bilhetes pronto do dia. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, família.